Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 11. É uma passagem conhecida, mas eu quero hoje compartilhar com a igreja e ser combativo com aquilo que nos afasta da face do Senhor, que é o pecado. Amém, queridos? Eu quero ser, com essa palavra, ser combativo aquilo que nos afasta da presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. 2 Samuel, capítulo 11, dos versos 1 até o 7. O título é: Davi comete adultério com Betseba. Decorrido um ano no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Amém? Que o Senhor abençoe a sua palavra. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Eu quero te dizer, em primeiro lugar, que a Bíblia, ela é um livro fascinante, divinamente verdadeiro, e foi divinamente inspirada para ser escrito. Porque qualquer outro tipo de biografia secular, na realidade passa por um crivo e só se coloca naquela biografia aquilo que é interessante, aquilo que é vendável. Mas a Bíblia é um livro tão verdadeiro e tão maravilhoso que ela relata até mesmo as fraquezas dos grandes homens e das grandes mulheres de Deus, que foram, pela graça do Senhor, usados para cumprir um propósito que Deus determinou. Amém? Isso é um estímulo para nós, saber que a nossa regra de fé e de conduta, ela não esconde nada. Ela relata tudo, até mesmo a fraqueza dos grandes homens de Deus. Amém? Nós temos Noé, um homem de fé e obediente, mas que se embriagou. Nós temos Abraão, o pai da fé, amigo de Deus, mas que mentiu sobre a sua mulher 2 vezes. Nós temos também Moisés, que num momento difícil da sua vida, um momento conturbado, mata um egípcio. Nós temos Pedro, que negou a Cristo 3 vezes. Nós temos Jacó, que mentiu ao seu pai e ao seu irmão. Aí você pode me perguntar assim: pastor, mas por que Deus usa esse tipo de pessoas? Pessoas que têm fraquezas, pessoas que
que pecam, Charles Haddon Spurgeon vai dizer que Deus usa esse tipo de pessoas porque só existe esse tipo de pessoas. Mas por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia, Ele usa esse tipo de pessoas para cumprir os seus propósitos. O que eu quero te dizer com isso? Introdutoriamente, te dizer que isso não é um álibi para que você pense, não, o Senhor é misericordioso e amoroso, eu posso pecar quando eu quero. Não, pelo contrário. Por causa do amor que Ele demonstrou por nós na cruz do Calvário, e por causa do amor do Pai que nos amou primeiro, nós devemos ser combativos àquilo que nos afasta do Senhor, que é o pecado. Amém, queridos? O Senhor usa sim homens que em algum momento fraquejaram. E aqui eu quero te dizer que eu quero discorrer sobre essa passagem, e nós vamos ver que há uma linha tênue entre um homem segundo o coração de Deus e um homem com um coração endurecido, tá? Que comete adultério e assassinato. Eu quero dizer para você que 1 Coríntios 10, verso 12, diz o seguinte: aquele, pois, que cuida de estar em pé, olhe que não caia. A nossa vida tem que ser uma vigilância eterna. Porque um homem segundo o coração de Deus, como foi Davi, na realidade, em algum momento pode ser um homem frio, calculista, adúltero e assassino. E isso nos remete a um cuidado todo especial com a nossa vida. Nós vamos ver no discorrer da palavra que o pecado, ele tem consequências trágicas. O Senhor perdoa? Sim, perdoa. Ele é soberano, Ele tem a sua vontade. Mas, no caso de Davi aqui, não o livrou das suas consequências. Amém, queridos? Então eu quero nessa noite deixar claro para você que aquilo que nos causa separação entre nós e Deus, que é o pecado, ele precisa ser combatido na nossa vida. Combatido com todas as nossas forças. Combatido com as armas que a palavra nos dá. Combatido pedindo ao Senhor em oração a antevisão do pecado. Você pode orar ao Senhor: Senhor, me dá a antevisão do pecado, porque eu quero renunciar por amor ao Senhor. Senhor, por amor a Ti, eu quero renunciar ao pecado, me dá a percepção dele antes que ele aconteça na minha vida. Porque eu sei, Senhor, que Tu tens perdão. Eu sei que Tu tens misericórdia e elas se renovam a cada manhã, mas melhor é não pecar. Melhor é não pecar. Primeiro ponto que eu separei. Davi era para estar em guerra, à frente da sua batalha contra os filhos de Amon. Porque era a época que os reis saíam para a guerra. E eu noto, em determinados momentos, inúmeros momentos, que Davi, antes de ir à guerra, ele dizia, pedia ao Senhor a direção: Senhor, devo ir? Senhor, o Senhor aprova a minha ida? E então o Senhor dava um sinal positivo, Davi ia e vencia a sua batalha. Mas Davi envia todo Israel, inclusive os seus servos,
para lutar contra os filhos de Amon, porque Davi queria sitiar aquele povo e tomar a sua fortaleza. Mas Davi decide ficar no palácio. Pegou a Joabe, seu general de confiança, e mandou para a guerra. Mas ficou no palácio. Ocioso, sem agenda. Primeiro ponto que eu separo, meu irmão, aqui. Capítulo 11, verso 2. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Queridos, primeiro ponto que eu separo. A ociosidade. Você não pode estar ocioso, tá? E fora da direção de Deus. Um cristão, um homem conduzido por Deus, ele não pode estar ocioso fora da direção de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, fazer um contraponto. Quando Davi foi levantado rei, o Senhor envia Samuel à casa de Jessé. Samuel chega lá para ungir o rei segundo o coração do Senhor. O que Davi estava fazendo? Trabalhando. Primeiro degrau da queda de Davi. Davi está no palácio fora da direção de Deus, seu exército lutando em batalha, e ele está ocioso. Ocioso. E então vai passear no seu terraço. Quando deveria estar à frente do seu exército. Amém, queridos? A ociosidade. Primeiro degrau da queda de Davi. Eu quero dizer que isso é muito sério na nossa vida. O cristão, ele deve estar sempre ocupado, seja com o seu trabalho secular, seja com o trabalho na igreja. Procure se envolver. Procure, nós temos inúmeros projetos aqui. Não vai faltar trabalho, como o nosso pastor disse, para ninguém. O que você não pode ficar é ocioso e fora da direção do Senhor. Amém, queridos? Segundo ponto que eu separei, capítulo 11, verso 1. Decorrido um ano no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Solidão. Solidão. Quem se isola se torna presa fácil do diabo. O diabo, como um predador da nossa alma, na realidade, ele age tipo todo predador na natureza. Você já reparou isso? Que os predadores, ele isola, tá? Um dos membros do rebanho para atacar e matar. Então, às vezes você está querendo solidão, não quer contato com ninguém, não quer falar com ninguém da igreja, não quer ouvir nada que possa vir te contradizer, te impulsionar para melhorar. Eu quero deixar um recado para você com essa palavra aqui. Venha para a comunhão. Não se distancie. Não se isole. Porque isolado você se torna uma presa fácil para o diabo. Amém, queridos? Não se isolem. Há sempre uma palavra de restauração aqui para você, na casa do Senhor. Davi vai dizer, Salmo 27, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Porque ali ele encontra tudo aquilo que ele necessita, principalmente a presença do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Terceiro ponto que eu separei aqui é o capítulo 11, verso 2, que vai falar sobre a concupiscência dos olhos. Tá?
Uma tarde levantou-se Davi do seu leito, como já lemos, andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Sabe o que acontece? O olhar lascivo acendeu no coração de Davi um fogo que não se apagou. Muitas das vezes, o pecado, o diabo, ele usa laços. Hoje o pastor Cristiano falou algo aqui tremendo, que estava dentro da palavra. Na realidade, ele conhece as pessoas e sabe, não é, pastor, a tendência, a queda. Então ele vai propor laços aonde você é mais fraco. Davi aqui estava passeando no terraço e viu Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias. E a concupiscência dos olhos, fez com que Davi desse passos em direção ao abismo. A concupiscência dos olhos. Perdão, queridos. Mateus 6, 22, 23 vai dizer assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Aquele grande homem que na direção do Senhor foi um segundo rei de Israel, um homem vitorioso em todas as batalhas. Por quê? Porque era o Senhor que dava as suas vitórias. Quando ele resolveu, a seu bel prazer, fora da direção do Senhor, ficar ocioso no palácio, ele começou a descer os degraus do abismo. Amém, queridos? Então, sendo combativo ao pecado, guarde os seus olhos, são a candeia do seu corpo. Guarde os seus olhos. Muitas das vezes você vai ter que tirá-lo de algum foco para poder não pecar. Mas vale a pena. Porque o salário do pecado é a morte. Amém, queridos? Quarto ponto que separei. Davi, ele estava vendo tudo isso, e coração endurecido, e muito cheio do seu eu, ele continuava a caminhar. Capítulo 11, verso 3, vai dizer o seguinte: Davi mandou perguntar quem era aquela mulher. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós estamos próximos a dar um passo errado, o Espírito de Deus, ele usa pessoas para nos alertar. E nós precisamos estar suscetíveis a essa voz. Porque Davi, ele envia mensageiros para saber quem era aquela mulher. Quando os mensageiros voltam, dizendo: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias. Urias era um dos soldados fiéis do seu exército. Davi tinha que parar naquele mesmo momento. Davi tinha que, escutou isso e disse assim: não, cessou aqui. Mas o seu coração endurecido, ele permaneceu caminhando para dentro do abismo, flertou com a tentação, abriu espaço para a lascívia dominar ele. A sua curiosidade era movida pela paixão. Ele está a um passo da sua queda. Irmãos, não brinque com o pecado. Muitos flertaram com o pecado, brincaram com o pecado e não tiveram uma segunda chance.
Pense nisso. O Senhor tem perdão, tem misericórdia? Tem. É um Deus de amor? É. Mas as consequências, elas vêm. E muitas das vezes são fatais. Pense nisso. O perigo estava à frente. A mensagem veio, quem era aquela mulher? Mas Davi não freou o seu coração. Estava endurecido. Aqueles homens eram um aviso de Deus assim: ei, Davi, freia e retorna. Mas ele continuou caminhando a passos largos. Tapou os ouvidos para a advertência de Deus. Ele tapou os ouvidos para a advertência de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa. Para ser muito verdadeiro e sincero, muitas das vezes nós também tapamos os ouvidos para as advertências do Senhor. Nós também tapamos os ouvidos. Sexto ponto que eu separei aqui: Davi se deixa capitular pelo pecado. Ele se deixa capitular pelo pecado. Capítulo 11, verso 4. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem, e ela veio, e ele se deitou com ela, tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. Davi seguia para um abismo sem volta. Davi, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Davi estava com o coração tão endurecido, esse que em outro momento era um homem segundo o coração de Deus, mas que nesse momento estava com o coração muito endurecido. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Davi, essa expressão que a Bíblia fala que Davi manda buscar Betseba, isso denota que Davi a trata como um objeto que ele pode ter e desfrutar a hora que ele quer. Davi estava achando que ele podia entrar no pecado, pecar e sair a hora que ele quisesse, sem nenhuma consequência, sem nenhuma percepção de Deus, e isso nunca vai acontecer na vida de Davi e na vida de ninguém. Porque o nosso Deus é onisciente, é onipresente e onipotente. Nada que você faça pode ser escavado a 100 mil metros abaixo da terra. Você pode esconder do Senhor. Mas Davi, na sua soberba, achou que poderia. E se deixa capitular pelo pecado. Davi manda buscar. Ele brinca, flerta com o pecado. Comete o pecado. Deixa eu te dizer, o pecado, como eu já disse, tem consequências tremendas e terríveis. Davi estava com o coração endurecido. Hebreus 3, 7 a 8 vai dizer: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Mas Davi endureceu. E cometeu o pecado. Se deitou e adulterou com a esposa de um soldado de seu exército leal. Um soldado leal a ele. Mas o sétimo ponto que eu separo aqui é o seguinte: todo pecado ele tem um preço. Capítulo 11, verso 5. Vai dizer assim: a mulher concebeu e mandou dizer Davi: estou grávida. Olha isso. Algumas horas de prazer, nós vamos ver aqui no discorrer, que algumas horas de prazer de Davi, elas trazem para a vida de Davi, para a sua casa, consequências terríveis. Deixa eu dizer à igreja nessa noite: nenhum minuto
nenhum dia, seja qual tempo for que o pecado te traga de prazer, não vale a pena. Não vale a pena. O preço da distância de Deus é muito grande. Você sabe por quê? Olha só, Isaías 59, versos 1 e 2 vai dizer: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não ouça. Você quer consequência mais terrível que essa? O rosto do Senhor ficar encoberto e ele não te ouça? Você acha que vale a pena? Pois eu vim te dizer aqui com toda certeza que não vale a pena. Não vale a pena. Davi trai. E não só trai, comete adultério. E também comete assassinato. Salmo 42, do 7 ao 9. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Davi comete o pecado com Betseba. Quando ele recebe a notícia que ela está grávida, o que ele faz? Ele continua na direção de um homem de um coração duro e não ouve a palavra do Senhor. Davi começa a tentar esconder aquele pecado. Capítulo 11, versículo do 6 até o 13. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou a este como passava Joabe, como se achava o povo, como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei, que era um banquete. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do Senhor, e não desceu para a sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não descestes à tua casa? Respondeu Urias: olha, presta atenção, irmão, a Davi. A arca, Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre, e hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Meu irmão, aquele homem ao qual Davi comete adultério com a sua mulher era um homem fiel. Era um homem leal a ele. Era um homem leal ao reino. Era um homem que nesse momento ele era melhor do que o rei. E Davi faz a sua primeira tentativa, que era: Urias estava na frente de batalha. Ele manda mensageiros a Joabe, que era o general, para enviar Urias para ele. Quando Urias chega, ele propõe que Urias vá para casa para se deitar com a mulher, para ele achar que o filho era de Urias. Um homem segundo o coração de Deus, nesse momento, ele estava completamente perdido. É uma linha tênue na nossa vida, meus irmãos. Nós precisamos atentar para isso. Nós precisamos encher todo o nosso tempo com a palavra, com a busca do Espírito Santo, com jejum, com oração. Não pensa que isso só acontece com Davi ou com outra pessoa, não. Nós estamos suscetíveis a isso, se nos isolarmos, se nos fecharmos à palavra de Deus, se o nosso coração endurecer.
Davi tenta a primeira vez. O que acontece? Urias, soldado leal, Davi manda que ele vá para casa, lave os pés e bater com a mulher dele, para que ele pudesse pensar que aquele filho era dele. Maquinou o mal. Só que Urias, soldado leal, o que ele faz? Ele se põe, se deita na entrada do castelo, porque ele acha que Davi está vulnerável. Seu exército está em guerra e não tem ninguém para tomar conta. Não. A arca, Joabe, o Senhor está vulnerável. Eu vou ficar aqui. E aí o primeiro plano maligno de Davi é frustrado. E Davi não satisfeito, ele pensa, não deu certo, agora eu preciso matar esse homem. Que isso, pastor? Mas o homem segundo o coração de Deus pensou isso? Pensou. A Bíblia fala. O que ele faz? Ele envia Urias de volta a Joabe para se juntar ao exército. Nas mãos de Urias estava a carta da sua própria morte. Na carta que Urias levava para Joabe, Davi pedia que Joabe colocasse ele numa missão homicida à frente da batalha, onde a batalha estava mais sangrenta, e o abandonasse. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Eu aprendo uma coisa muito, muito, muito importante. Jamais abandone nem mate os seus amigos leais. Jamais. Aqueles que lhes são leais. Davi se exporta para esconder o pecado. Quando ele não consegue, ele envia uma carta nas mãos de Urias, que entrega a Joabe, que cumpre aquilo que Davi determinou na carta, bota ele à frente do exército, e ali ele morre. E ali ele morre. Davi fez isso. Betseba, sua mulher, chora a sua morte. Davi, o coração está tão endurecido que ele só pensa em tirar Urias do seu caminho para ficar com a sua mulher. Nono ponto é o peso da mão de Deus sobre Davi. O nosso pecado, ele não fica sem julgamento. Charles Haddon Spurgeon escreveu o seguinte: Deus não permite que os seus filhos pequem com sucesso. Você jamais vai pecar com sucesso. Jamais. Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Jamais. Deus envia o profeta Natã até Davi. Capítulo 12. O profeta Natã se achega a Davi e conta uma história que eu posso classificar como uma cirurgia espiritual. O profeta Natã diz a Davi: Davi, na cidade tinham dois homens, um muito rico e muito pobre. Um tinha um grande rebanho, o outro tinha apenas uma cordeirinha. Um viajante se achegou na cidade e pousou na casa daquele que era muito rico. E este, ao invés de matar uma cordeira e guisar e assar para o viajante, ele toma a cordeira daquele que só tinha uma, daquele que a sua cordeira comia na sua mão, dividia o seu bocado, dormia onde ele dormia. Ele toma ela e mata e faz o seu guisado. Então Davi se enfurece e diz a Natã: certamente esse homem deve morrer e pagar 4 vezes mais por aquela cordeira. Então o profeta Natã diz para ele: esse homem é você, Davi. Esse homem é você. É você.
Queridos, as consequências do pecado de Davi, elas são terríveis, e as consequências do pecado na nossa vida, elas são terríveis também. Terríveis, terríveis. Destruidoras. Então, o profeta Natã dá o recado a Davi. Betseba está grávida. A criança nasce. Capítulo 11, verso 27. Olha o que Deus vai falar. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher. Ele deu à luz a um filho, porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Nós podemos fazer o que for, mas o que é o crivo dos olhos do Senhor, ninguém escapa. Davi podia ser o segundo rei, um rei bem-sucedido nas suas batalhas, podia ter um império, um grande exército, mas tudo aquilo que ele tinha foi dado pelo Senhor. Porque Natã, quando o repreende, o Senhor vai dizer a ele: Davi, eu te livrei de Saul, eu te dei um reinado, eu te dei as suas mulheres, eu te dei Judá. E se precisasse te dar mais alguma coisa, eu te daria, Davi. Por que é que você não ouviu a minha palavra, Davi? Por que, Davi? Por que é que você não ouviu a minha palavra, Davi? Preferiu endurecer o teu coração. Preferiu ficar na sua soberba, achando que você é alguma coisa sem mim. Está escrito lá no livro de João: sem mim nada podeis fazer, nenhum de nós. Nenhum de nós. Veja, um homem segundo o coração de Deus, um líder que estava conduzindo o povo de Israel, um homem que tinha uma responsabilidade de tudo que fazia ser exemplo para os outros. Isso é ensinamento para nós também. Aquele a quem mais é dado, mais é cobrado. Aquele a quem mais é dado, mais é cobrado. Deus vai falar com ele: Davi, por causa disso que você fez, por causa desse assassinato, esse adultério seguido de assassinato que você fez com um homem que é leal a você, a espada jamais se apartará da tua casa. Aquilo que você fez de noite, eu vou expor de dia. Ei, deixa eu te dizer, esse momento difícil de Davi aqui, que está nos ensinando muita coisa, ele atravessou os séculos, tá? Tudo aquilo que nós fazemos fora da vontade do Senhor, isso nos marca terrivelmente. É claro que em Cristo tudo, nós somos nova criatura. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Até muitas pessoas que nos viram no outro momento, nos veem diferentemente, com outros olhos, leva tempo, ó. Para destruir, para desmoronar, é fácil, mas para construir leva muito tempo. Portanto, eu quero te dizer que não vale a pena. Não vale a pena. As consequências são terríveis. A espada não se apartou da casa de Davi. Houve incesto. Aminon, seu filho,
Ele estupra a sua filha Tamar. Seu filho Absalão trama a morte de Aminon. E depois intenta contra o reinado de Davi. O filho do pecado de Davi com Betseba, o Senhor faz com que ele adoeça. Davi ora, jejua, se rasga, se joga no chão, faz de tudo em prol do filho, mas não adiantou. No 7º dia ele morreu. O Senhor é um Deus de amor. O Senhor é um Deus de justiça. Deus vai falar a Davi muito sério. Davi, o que te faltava, Davi? Tudo eu te dei, e se precisasse mais eu te daria. Precisava você, Davi, cometer adultério e depois um assassinato daquele que era um homem leal ao teu exército? Meus irmãos, a grande realidade é que muitas das vezes nós pecamos, mesmo tendo tudo da parte do Senhor. Pecamos muitas das vezes porque temos um conhecimento raso das Escrituras do Senhor. Pecamos porque temos um relacionamento raso com o Espírito Santo. Pecamos porque não oramos, pecamos porque não jejuamos, não buscamos uma comunhão que ela é preenchedora dos tempos vazios da nossa vida. E nos tornamos presa dos laços do diabo. Amém, queridos? Mateus 26:41 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai primeiro e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu quero dizer a você uma coisa muito séria nessa noite. Eu sei que, pô, pastor, essa palavra aí, ela está rasgando, está cortando, mas o efeito dela é te aproximar do Senhor. O efeito dela é você romper com aquilo que te distancia do Senhor e você fazer uma retomada de vida daquilo que te aproxima do Senhor. De tudo que guardai o vosso coração. Estejam sempre guardando os vossos corações, porque nós vimos aqui que é uma linha tênue entre um homem segundo o coração de Deus e um homem com o coração endurecido, porque lá em Provérbios 16, 18, se não me engano, fala que a soberba precede a ruína. E Davi nesse momento estava soberbo, achando que a direção era dele, e tudo que ele obteve de sucesso na vida foi sobre a direção do Senhor. Jamais tome o leme da sua vida das mãos do Senhor. Como nos foi dito aqui na pregação de quarta passada pelo pastor abençoado Danielzinho, não entrega o leme da tua vida às mãos do Senhor, depois pega de volta, não. Você vai pagar um preço muito alto. Muito alto. O pecado tem consequências terríveis. A casa de Davi, agora os soldados que morriam, não eram mais os soldados que estavam na guerra, mas sim os entes familiares de Davi. Por causa de algumas horas de prazer que ele soberbamente
quis ter, mandando buscar Betseba para se deitar com ele, tratando-a como um objeto que ele podia se mover para onde quisesse. Amém, queridos? Eu quero fechar aqui. 1 Coríntios 10, 12, eu quero repetir. Aquele, pois, que está de pé, olhe para que não caia. Cuide da sua vida com Deus. Cuide do seu relacionamento com Deus. Gaste horas para que isso seja uma coisa verdadeira e viva. Se aplique nisso. Pastor, mas eu tenho uma rotina assim. Olha, eu não sei o que essa rotina está te proporcionando, mas se você colocar Deus em primeiro lugar, eu sei que agora essa nova rotina vai te proporcionar coisas muito melhores. Reformule sua vida, vale a pena. E aqui eu fecho a minha palavra, te dizendo mais uma vez: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Amém, queridos? Que Deus possa te abençoar. Eu queria orar por você, se você me permite. Pastor, posso fazer uma oração? Eu quero orar por você. Talvez você tenha ouvido essa palavra em alguma área da sua vida. Vamos ficar de pé. Talvez você tenha ouvido essa palavra e em alguma área da sua vida você já identificou que ela precisa ser mudada. Você já identificou que existe uma ação pecaminosa ali, que ela precisa mudar. Você já tentou até diversas vezes, mas você não tem vencido isso. E eu quero orar por isso nessa noite, para que você seja um vitorioso nessa área em que você tem lutado tanto, em que você tem, na realidade, buscado ser melhor, mas muitas das vezes você não consegue. Eu quero orar por você. Curva a sua cabeça. Meu Pai maravilhoso, meu Pai bendito, nosso Deus maravilhoso, Senhor, eis aí o teu povo, Pai. A tua palavra diz que tu perscruta os corações e esquadrinha eles, Senhor. Senhor, eu quero te apresentar a vida espiritual do teu povo, Senhor, nessa hora. Se existe algum caminho mau, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, por amor ao teu filho, Senhor, ajuda esse meu irmão a vencer. Ajuda esse irmão, essa irmã, a extirpar da tua vida tudo que é pecado, a romper, a não flertar. Porque, Senhor, quando nós chegamos a flertar achando que nós temos domínio da situação, nós já estamos perdidos, Senhor. Ajuda, Pai. Entra com a providência, Espírito Santo da verdade. Eu sei que o Senhor me ouve nessa hora. Ajuda esse meu irmão, essa minha irmã, a vencer, Pai. A vencer. Para que eles possam ter um caminhar santo diante de Ti, Pai. Senhor, que seus corações possam ser preenchidos somente com o Espírito Santo, Pai. E jamais serem endurecidos, Senhor. Assim eu clamo a Ti e te agradeço, Senhor, pela oportunidade de mais um dia na sua casa, Pai. Oh, Senhor, quão precioso para mim é, o Senhor sabe disso, Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoa este povo de forma maravilhosa. Em nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus.